Oi, gente linda, tudo bom com vocês? E aí, vamos aprender Libras? Hoje eu trouxe um assunto aqui muito interessante, tá? Que é sobre a diferença entre o mas e o mais, tá? A gente tem que ter em mente, queridos alunos, que para termos uma fluência em outro idioma, no caso aqui é Libras, nós devemos ter o domínio da nossa língua materna, da nossa primeira língua, que é o português. Isso faz muita diferença quando você vai aprender outro idioma. Então, você tem que ter domínio da sua primeira língua. Isso se faz necessário, ok? Por quê? Porque saber a diferença entre o mas com S e o mais com I vai fazer a diferença na hora de você colocar os sinais, porque vão ser diferentes. Vai ser um para mas com S e o outro mais com I. Vocês sabiam disso? Então, nós vamos aprender isso agora. Beleza? Então, vamos entender, na nossa língua portuguesa, o que significa o mas. O que é o mas? Então, o mas com S, ele é uma conjunção adversativa. Ela transmite uma ideia de oposição, né? Por exemplo, eu falo assim: ai, eu queria ir à praia, mas tá chovendo. Ou também é usado esse mas, né? Você pode usar o mas ou um mas. Eu utilizo muito o mas, tá? Mas eles têm o mesmo sentido. Então, eu quero ir à praia, mas tá chovendo. Então, eu uso esse daqui. Aí a gente aprendeu lá quando a gente, tava estudando lá na escola, que como eu vou saber, então, numa frase, se é mas com S ou mais com I? Quando você pode trocar esse mais por algumas palavras, como, por exemplo, eu queria ir à praia, porém, está chovendo. No entanto, está chovendo. Entretanto, está chovendo. Todavia, está chovendo. Então, quando você pode fazer trocas, né? Trocar esse mais por essas palavras, você sabe que é com S. Então, quando você estiver ouvindo lá o palestrante, né? Falando mas, porém, entretanto, todavia, no entanto, você vai usar esse mas ou mas, ok? Olha como é que é importante a gente ver a diferença. Tá, mas e aí, quando é mais com I? Como é que eu vou saber? Qual é o sinal que eu vou usar? Aí a gente vai aprender o que é o mais na nossa língua portuguesa. A gente tá fazendo essa diferença do mas e o mais. Então, ele é um pronome, nesse caso aqui, o mais é o pronome de intensidade, tá? Ele vai intensificar. Em relação à quantidade, a aumento, a grandeza, a superioridade, comparação. Então, a gente vai usar esse sinal aqui, ó. Mais. Mais. Exemplo. Eu, Libras, estudar mais preciso. Então, eu tenho que intensificar o meu estudo. Então, Libras, estudar mais eu preciso. Agora, um outro exemplo para ficar um pouco claro, assim. Eu falo assim, ó. Minha família, eu amo. Deus, eu amo mais. Mais. Então, eu tô ali intensificando, eu tô ali dando a entender a superioridade daquilo, entendeu? Eu amo minha família, mas Deus, eu amo mais. Mais. Então, você vai usar esse daqui. Então, tá vendo como é que é importante a gente saber? Porque talvez lá numa hora que você esteja interpretando, a pessoa fala, mas porém, entretanto, não vai se aplicar aqui, né? Não vai se aplicar. Então, você tem que saber essa diferença. Eu quero ir à praia, mas tá chovendo. Porém, entretanto, então você vai usar esse daqui ou esse daqui, tá? Agora, tem uma outra situação em que a gente pode usar um sinal em que a gente também pode falar, que a gente pode utilizar no contexto de mais. Por exemplo, eu falo assim, olha, o aluno venceu mais uma vez. O aluno venceu mais uma vez. Como é que eu vou usar esse mais? Eu vou usar esse mais aqui? Eu vou usar esse mas? Não, nenhum dos dois. Você vai usar esse sinal aqui, ó, que ele também vai dando essa ideia.
Porque o aluno venceu novamente. A gente pode utilizar sinal. O aluno venceu de novo. Viu? Então, mais uma vez, de novo. Por exemplo, também eu posso falar assim, eu tô comendo ali, acabou, aí eu falo, quero mais, quero mais, quero mais, quero de novo, quero novamente, ó. Eu quero mais, quero de novo, entendeu? Olha como é importante, como é rico, né? A língua de sinais é muito rica, gente, assim como também o nosso português. Então, a gente precisa ter o domínio do nosso idioma para a gente poder entender também melhor a língua de sinais. Eu espero que eu tenha mais clareado do que confundido vocês, tá bom? Mas se caso essa explicação não tenha ficado tão clara, tenha mais confundido do que clareado, vocês podem comentar aqui, tá bom? Não tem problema, porque aí é um feedback que vocês estão me dando, beleza? Então, meus queridos alunos, é isso. Então, nós podemos usar o mas, tá? Que é uma conjunção adversativa, ou mais, que é o pronome de intensidade, e o novamente, de novo, né? Que como nós aprendemos aqui hoje, tá? Então, esses 3 sinais. Ok? Olha, se vocês gostaram desse vídeo, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer isso aí. Curte, comente, compartilhe, interage, tá bom? E dê sugestões. E eu fico aqui preparando outros vídeos para vocês, tá ok? E até um próximo vídeo e bye bye!